das coisas que eu tenho pensado ultimamente é em relação a barreiras e limitações. Sempre nós temos algumas barreiras que surgem diante de nós, assim como determinadas limitações. Determinadas barreiras são teoricamente fáceis da gente transpor, outras nem tanto. Então, o nível de barreira e de limites que nós temos, essa situação nos coloca, às vezes, numa dificuldade extrema, porque determinadas barreiras a gente sabe, a gente consegue enxergar, outras nem tanto. Só que nós somos pessoas limitadas, às vezes essa limitância, né, vamos dizer assim, esse limite que nos cerca, às vezes nos cerceia de conseguir algo que Deus tem para cada um de nós. E essa é a proposta dessa manhã. A gente vai falar um pouquinho sobre quebrando barreiras e vencendo limitações. Diga comigo, quebrando barreiras, vencendo limitações. Mais uma vez, 1, 2, 3. Feche seus olhos, estenda suas mãos aqui para frente, ore por mim. Pai, em nome de Jesus, farei uso da Tua palavra nesse momento, que eu desapareça, que Teu Espírito apareça através de mim. Fala para mim, fala comigo, fala para esta igreja, que possamos sair daqui convictos daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. O texto que escolhi para a leitura é o texto de Marcos, capítulo 5, versículo 24 até o versículo 29. Marcos, capítulo 5, versículo 24 até o versículo 29, está sendo projetado, você pode acompanhar a leitura. E eu abri a sua Bíblia, o seu aplicativo aí da Bíblia, o celular, para ficar mais acostumado. Marcos 5, 24 diz: Jesus foi com ele, uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela padecera muito sob cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, tocou no meio da multidão e tocou no seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em suas vestes, serei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Esse é o texto que a gente vai ter como base deste título de quebrar barreiras e vencer limitações, porque essa mulher fez exatamente isso. Exatamente isso. Mas antes de chegar no texto propriamente dito, para que a gente possa aprofundar um pouco mais, é importante dar a ideia do contexto. Por exemplo, Marcos 5, 24 diz, e Jesus foi com ele. Quem é ele? Quem é essa pessoa que foi com Jesus? Como é que estão os bastidores, o pano de fundo? Quem é essa pessoa? Jesus foi com ele. Se a gente ver e começar a analisar os versículos anteriores, principalmente os versículos 21, 23, os versículos anteriores, a gente começa a entender um pouco o pano de fundo de toda essa mensagem. E se a gente for ainda no início do capítulo 5, a gente vai ter um entendimento ainda maior. Porque Jesus, lá no Lago da Galileia, também chamado de Mar da Galileia, ele sai de um lado e vai para um outro lado. Ele vai para umas províncias dos Gadarenos ou Gerazenos. Dessa vez eu consegui falar. É difícil para mim, às vezes, pronunciar determinado, falar Gerazenos, agora veio bem. Então, ele foi para essa província, e lá ele libertou um homem que estava possesso, que esse homem vivia nos sepulcros, vivia num cemitério. Esse homem é liberto. Jesus, então, dá uma orientação para esse homem retornar à sua família, e ele pega o barco e vai voltar para o outro lado do Lago da Galileia. Lá chegando, tem uma grande multidão aguarda Jesus. Quando Jesus vai chegar naquele lugar, juntamente com seus discípulos, a multidão cerca, e naquele alvoroço, andando para um lado, para o outro, chega um personagem chamado Jairo. Jairo, ele era líder, ele era chefe da sinagoga. Ele tomava uma posição proeminente na sinagoga. Então, ele vê Jesus, ele sabe que Jesus tinha a unção de Deus, era o Filho de Deus, ele via e ouvira o que Jesus tinha feito, e o que ele vai fazer? Ele vai se jogar aos pés de Jesus, e vai adorar Jesus. E
que adora o mestre, vai falar assim com ele: olha, Senhor, a minha filha está em minha casa à beira da morte. Eu preciso que o Senhor vá até lá, porque se ela tiver encontro contigo, ela será curada, ela não morrerá. Jesus então fala assim: ok, eu vou. E esse personagem que Marcos está citando aí, olha, nesse versículo, Marcos 5, 24, essa primeira parte, e Jesus foi com ele, essa primeira parte aí é Jairo, é esse homem chefe da sinagoga. Então, durante o percurso, durante onde Jesus está, até a casa de Jairo, durante este percurso, uma multidão está em volta de Jesus, está apertando Jesus. É muita gente. Jesus ali não deixava de ser uma celebridade, um homem que era usado por Deus, era a figura do Senhor, e as pessoas sabiam disso, e as pessoas estavam próximas a ele, o apertando. E em determinado momento surge uma mulher, no versículo 25, surge uma mulher, está detalhando isso. Essa mulher, ela tinha uma doença grave, ela tinha uma anomalia severa, ela tinha um fluxo de sangue que não parava havia 12 anos. No versículo 25, e esse é o detalhe desse versículo: 12 anos que essa mulher tinha uma hemorragia. Enfim, essa anormalidade menstrual, esse problema que essa mulher tinha, a colocava numa situação extremamente constrangedora. Imagine que a menstruação para a mulher já é difícil, você imagina há 12 anos ter uma hemorragia constante. É exatamente isso que acontecia com essa mulher. Então, devido a isso, essa mulher ela vai cair, ela vai estar dentro de uns códigos morais que, na época, a lei jogava sobre ela, colocava sobre ela. Na verdade, eram códigos de impurezas são códigos que são retratados em Levítico. Todo o livro de Levítico, ou melhor, todo não, o livro capítulo 15 ali vai falar sobre esses códigos de pureza, ok? Principalmente o versículo 15. Olha o que diz Levítico capítulo 15, ou melhor, versículo 25. Levítico 15, 25. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias de sua menstruação. Imagina que essa mulher, há 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue. Há 12 anos, ela era considerada imunda. E pelos códigos da lei, essa mulher teria que ser isolada da comunidade de Israel. Era considerada impura. Agora, quando ela é excluída, quando ela é levada a viver fora do contexto, nós não estamos falando de um dia, não estamos falando de 2 dias, estamos falando de 12 anos. 12 anos de exclusão social. 12 anos sendo impura. Imagina o estigma que essa mulher carregava. Imaginem vocês o preconceito que as pessoas tinham ao chegar ou passar perto dela. Lá está uma impura. Olha, aquela ali é impura. Às vezes a gente brinca com determinadas coisas, aquele ali é um pecador, aquele ali é um pecador, mas no caso, lá o bicho pegava. E a situação era bem comprometedora. Essa é a verdade. Eu escrevi um texto que vai... Na verdade, eu escrevi uma parte, ultimamente tenho escrito bastante, mas eu escrevi um texto sobre isso que eu achei interessante. Nós temos que tomar cuidado, pois a exclusão social pode ser fruto de preconceito enraizado, baseados em estereótipos ou ideias pré-concebidas sobre determinadas características e origens. Eu vou repetir. Todos nós, precisamos tomar muito cuidado, pois a exclusão social ela pode ser fruto de preconceitos enraizados, ou seja, aqui nas nossas entranhas, baseados em estereótipos ou ideias pré-concebidas
sobre determinadas características ou origens. Geralmente eu prego aquilo que vivo, e eu vivi isso. Eu vivi isso. Às vezes a gente pensa que não, mas a gente tem preconceito. Nós temos determinado tipo de preconceito. Está enraizado dentro de nós. E não importa, isso é dentro aqui, eu estou falando com muita gente, eu tenho preconceito. Alguém tem preconceito aqui? Levante a mão. Pouquíssima gente, parabéns aos demais. Parabéns, pouquíssimo, 4, 5 pessoas. Eu e mais 4, 5. Então tem muita gente que não tem preconceito. Se você não tem preconceito, ótimo. Eu vou dizer um tipo de preconceito que aconteceu comigo. Eu trabalho com a Índia. E por não conhecer a cultura pode trazer um preconceito. Você não conhecer a cultura do local. E quando eu estou lá, um amigo meu, indiano, falou assim, vamos dar um passeio na cidade? Vamos dar um passeio na cidade. Precisava ilustrar isso aqui. Aí, esse meu amigo indiano, na Índia, assim, você aqui tem 500 pessoas, 1000 pessoas, a gente já acha muita gente. Lá isso não é nada, lá são milhões de pessoas. A Índia tem 1,2 bilhões de habitantes. Então, uma festa para 100 mil pessoas não é nada. Entendeu? O Maracanã lotado para eles não é nada. E a cidade de Bangalore, a cidade que eu estava nesse dia, era terrível. E surge algo que me trouxe um preconceito. A pessoa que estava comigo, um homem... Aqui, Vaguinho, deixa eu mostrar você como é. Imagina que eu e Vaguinho estamos aqui no Brasil, andando. Tira a foto. Imagina que eu e Vaguinho estamos aqui e Vaguinho vai. Tá filmando, não tá? Imagina. Você é preconceituoso se você pensar alguma coisa. Aquela pessoa fez isso. Pegou a minha mão e aí eu olhei para ele. Legal. Aí ele foi, tirou a minha mão. Preconceito da cultura. Se isso não bastasse, vem o pior. Não, peraí. Olha o que tu vai fazer, hein? Quando ele fez isso, eu... Peraí. Ele olhou assim, poxa, desculpa. Eu descobri que aquilo é a maior honra que ele estava me dando. Ele estava me considerando como membro da família dele. Preconceitos enraizados. Tem mais, depois te chamo. Existem preconceitos enraizados, preconceitos culturais. Talvez você não sabia disso. Eu também não sabia. Então, quando o cara pegou a minha mão e começou, meu irmão, peraí. Essa questão aí não bate muito comigo. E quando foi no dedinho ainda, né? No mínimo. Preconceitos culturais. Estereótipos, então. Nós temos preconceitos de estereótipo. Alguém já foi na Disney aqui? Levanta a mão. Já foi em Orlando? Alguém já foi? Muita gente. Muito legal. Lá tem um lugar... A igreja, inclusive, já foi lá uma vez, lembra, Anselmo? Nós fizemos uma caravana, levamos mais de 40 pessoas aí. Esquece dogmas. Foi uma caravana grande para a Disney. E eu estava no McDonald's, perto do International Drive, lá, um McDonald's grande, e tinha uma moça na minha frente. Quem estava comigo do meu lado? A minha digníssima senhora, mais linda dessa igreja. Marisette. Aqui é Marisette, mas na América é Marisette. Aí Marisette estava comigo do meu lado. Aquela moça... Não, a moça era, né? Era. Não, era um rapaz. Era moça ou rapaz, lembra? Era moça? Então, é verdade, você vê? Às vezes é aumento para casar e pacto, gente. Mas isso aqui é a pura verdade. E aquela moça estava na minha frente. Só que naquela época era complicado. A calça dela vinha aqui, amarrada, cheio de coisa na cabeça, cheio de ostras, né? Aquele negócio todo, então parecia um mar. E ela vira e fala assim, nunca na minha vida, nunca minhas filhas vão usar algo parecido com isso. Pensando ela que a menina era americana. Daqui a pouco ela fala, olha para trás, tudo bem com vocês? Preconceituosa. Nós temos o preconceito enraizado dentro de cada um de nós.
Parece que não. O estereótipo coloca níveis de separação. Ok? Cultura, o estereótipo. Quer ver uma outra coisa que limita e segrega? Situação financeira. Às vezes a gente quer participar, quer dar um pulo em um determinado restaurante com um grupo. Esse grupo tem um dinheiro, a gente não tem, a gente fica com vergonha. Eu conto sempre da minha vida. A recém-casado com a Marisete, ela sabe disso. A gente não tinha dinheiro, a nossa situação era muito complicada. E meu cunhado, minha irmã está aqui? Não. Jane não está aí, mas ela sabe dessa história. E eu lembro como se fosse hoje. Eles foram para a churrascaria, a gente não tinha dinheiro para pagar a churrascaria. E eu falei, Marisete, o que vai ser da gente agora? Você lembra disso? Eu falei com ela, a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai pagar um churrasco? Isso é caro pra caramba. Aí ela falou assim comigo, não vamos. Aí tinha um barzinho assim da esquina, né? Um pé sujo. Aí eu fui com a minha esposa pro pé sujo. Aí meu cunhado viu, e eu sou grato a ele até hoje. Acho que foi a primeira vez que nós comemos um churrasco na nossa vida, casados, né? E ele foi e falou assim, não, vocês vão estar comigo, eu vou pagar para vocês. Então, a questão financeira nos segrega também. Né? Determinados ambientes, a gente fica com medo até de frequentar, porque, teoricamente, a roupa de um é melhor do que o outro, e por aí vai. Outra questão que segrega bastante, que exclui bastante, é a questão da cultura. Às vezes, tem pessoas que são... Eu participei de uma igreja, eu vou falar muito abertamente com vocês, eu participei de uma igreja que as pessoas tinham tanto conhecimento, mas tanto conhecimento que me achavam burro. As palavras que eram ministradas tinham tanta profundidade e tamanho clareza que eu falei, caramba, eu preciso estudar para caramba para participar desse lugar aqui, gente. Então, às vezes, a questão da cultura nossa mesmo, a questão cultural, vamos dizer assim, ela também vai segregar, vai nos afastar, vai ser um motivo de exclusão. E um outro é a questão da religiosidade. A religiosidade excluía essa mulher. Os padrões da ética religiosa excluíram esta mulher. 12 anos. Ela não pôde participar de um culto de adoração. 12 anos, ela não pôde ir ao templo. 12 anos, apesar daquela cultura ser machista, ela poderia ter participado de eventos de adoração a Deus, mas a religião afastou esta mulher. Deixa eu perguntar aqui novamente. Por acaso existe alguém aqui que, assim como eu, tem enraizado essa questão da exclusão? Levanta a mão. Já aumentou bastante. Já aumentou bastante. Algumas pessoas ainda, amém, Deus continue te abençoando. Enfim, agora surge alguma coisa bem interessante nessa perspectiva que ela tem. Na verdade, ela gasta tudo que tinha com os médicos, ela perde a sua condição financeira, ela não tem uma situação de grana para tocar a vida dela, para seguir a vida dela, afinal de contas, são muitos anos só perdendo, acreditando que ia melhorar, mas ela não melhorava, ela piorava, isso está escrito em Marcos 5:26, ela padecera muito sob cuidado de vários médicos e gastava tudo que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Mas existe uma parte do versículo 27 que é muito interessante. A parte A diz o seguinte: ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Ora, se ela ouviu falar, porque alguém falou. Simples assim, não é? Então, se ela ouviu falar, é sinal que alguém contou para ela acerca de Jesus. Alguém falou para ela acerca de Jesus. Um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado é não falar de Jesus. Eu pergunto a você, quantas vezes você falou de Jesus nos últimos 12 meses? Quantas vezes você falou de Jesus nos últimos 6 meses? Quantas vezes nós falamos de Jesus nos últimos 30 dias? Será que temos falado de Jesus? Será que não existe alguém que está sofrendo algum tipo de exclusão, necessitando ouvir o nome de Jesus? Olha, alguém falou com ela ouviu, olha, está vindo aí Jesus. Jesus está vindo.
Ela sabia que Jesus havia feito sinais e maravilhas. Ela sabia disso. E um dos grandes problemas que a gente vê é que a gente não tem falado de Jesus. E às vezes só falamos de Jesus aqui na igreja. Quando saímos da porta para fora, esquecemos de falar de Jesus. Eu quero exortar vocês, como Paulo exortou a igreja em Roma, no capítulo 10, versículo 14, na parte B, ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? Existem vários pregadores aqui. Eu estou vendo para vários pregadores. A pregação necessariamente não é que está aqui no púlpito e está ministrando uma palavra como estou agora. Você pode pregar através da sua vida, através do seu estilo de vida, no ambiente que você se encontra. Esse é o melhor tipo de pregação. É você ser diferente. É você entender que você é diferente. O capítulo 27 de Marcos 5, quando ela ouviu falar, ela vai chegar por trás. Quando ouviu falar, chegou por trás de Jesus, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Eu já li esse versículo umas 300 vezes. Já preguei esse versículo várias vezes. Estou usando uma hipérbole, não 300. Mas algo me chamou a atenção. Pela primeira vez. Por que ela tocou por trás? Foi a primeira pergunta que eu fiz ao texto. Chegou por trás dele, no meio, e tocou no seu manto. Por que ela tocou em Jesus por trás? E a segunda pergunta, por que nas vestes? E eu comecei a buscar algumas respostas para essas atitudes dessa mulher. E eu vou querer compartilhar com vocês, talvez, aquilo que seja a primeira resposta. Por que ela chegou por trás e não pela frente? Por que ela não chegou do lado? Por que ela não chegou do outro lado? Ela chega por trás. Essa mulher não quis chamar a atenção. E, por incrível que pareça, esse texto é tão significativo, mas tão significativo, acredite você, que os 3 evangelhos, que a gente considera como sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, que tem dentro dele uma visão muito semelhante, que se agregam, que se destacam, que são harmônicos entre si, revelam esta mesma parte. Olha só, 5:27, Marcos chegou por trás dele. Lucas 8:44, ela chegou por trás dele. Mateus 9:20, veio por trás dele. Por que tanta importância isso? Eu nunca parei para pensar, até que eu tive que analisar um pouco mais as minúcias desse contexto. Imagina que naquela sociedade, uma pessoa impura, se tocasse numa outra impura, ou numa outra pessoa, essa pessoa que recebesse o toque se tornaria impura também. Logo, essa mulher não poderia tocar em ninguém. Toda vez que ela tocasse em alguém, a pessoa em que ela tocasse se tornaria impura também. Então, o código de pureza do Antigo Testamento, como nós falamos anteriormente, a excluía, a isolava. E se isso não bastasse, coloca um peso tal qual pode trazer consequências dramáticas, consequências drásticas. Porque se essa mulher fosse pega tocando em alguém, se o impuro fosse pego tocando em alguém, a consequência poderia ser a morte através do apedrejamento. Então, quando ela vai tocar por trás, acredito eu, que ela está se evitando se expor publicamente. Está se evitando se expor publicamente. Sim. Sabe o que ela está fazendo? Ela está minimizando riscos. Diga comigo, minimizando riscos. Pois é. Era um grande risco. Imagina ela, Jesus está ali. Se ela toca em Jesus, as pessoas vão ver que ela fez isso, ela era impura, ela seria apedrejada. Ela vai tocar nas vestes de Jesus
mas ela está minimizando o risco. Nós temos um aprendizado aqui. E um grande aprendizado. Era risco ela tocar em Jesus? Sim ou não? Era risco? Sim ou não? Claro que era risco. Ela poderia ser apedrejada, ela poderia morrer. Ela analisou esse risco. Riscos são para ser analisados. Ela analisou esse risco, mas ela minimizou, mesmo sabendo que era um risco gigantesco que poderia levá-la à morte. Ela escolhe uma oportunidade, porque ela tem um risco e ela tem uma oportunidade. Ela escolhe a oportunidade, tentando trazer o menor impacto possível ao risco proposto a essa oportunidade. Amém ou não amém? Você está entendendo? Amém ou não amém? Existem situações na tua vida que são de risco. E existem situações na tua vida que são de oportunidade. Qual que você escolherá? O risco de não ter a certeza da vitória? Será que você vai simplesmente se achar um derrotado? Ou você vai ter a oportunidade de tocar e ser vitorioso? A escolha é sua, a escolha é nossa. Essa mulher tinha o direito de escolha. Ela analisa o risco. O risco era gigantesco, mas ao mesmo tempo tem uma grande possibilidade. Uma grande oportunidade. Ela vê em Jesus a possibilidade de cura, então ela vai minimizar o impacto do risco. Vai ser resiliente. Vai lutar e não vai abrir mão do foco. O foco dela é Jesus. Irmãos, quando alguém se você tiver algum projeto, não existe projeto fácil, não existe projeto que seja, tudo aquilo que é muito fácil, toma cuidado, abre teu olho. De vez em quando lá você recebe na internet, mande um WhatsApp para não sei quem, ganhe R$1.600, faça isso que você vai entrar pelo cano. Um dia desse eu comprei da 123 milhas, uma passagem para Minas Gerais, por R$150. Perdi os R$150. E muita gente que já entrou pelo cano comigo, igual a mim. Quantos entraram aí já se deu mal aí? Tá vendo? Estou te falando. Simples assim. Agora, minimizamos o risco. Eu minimizei o risco. Se desse certo, ia viajar por R$150. Deu errado. Deu errado. Então, querido, a vida é feita de riscos. A vida é feita de riscos. Mas também é feita de oportunidades. Analise, minimize os riscos. Tente as oportunidades. Não custa nada. Começar uma faculdade, às vezes você não tem nem dinheiro para chegar até o final. Mas quem sabe Deus vai fazer alguma coisa para você ser abençoado. E, de repente, tudo que você sonhou se tornar realidade, como aconteceu na vida dessa mulher. Não perca o foco. Foi que Paulo diz a Filipenses, capítulo 3, versículo 13, a parte B. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Amém? Amém? Então bate em 2, 3 pessoas e diga assim, não desista e prossiga para o alvo. Agora, quando a gente tem essas batalhas, essas lutas, a gente sempre fala aqui na igreja, e é muito importante que isso aconteça realmente, da gente tentar guerrear as nossas guerras acompanhados. A gente sempre fala isso. E é uma verdade. É importante que a gente sempre busque isso. Agora, sabe o que eu aprendo aqui? Existem guerras que você vai ter que vencer sozinho. Existem guerras que você não vai ter a companhia do teu esposo ou da tua esposa. Existem guerras que você não vai ter a companhia da igreja, que você não vai ter a companhia do pastor, que você não vai ter a companhia da multidão. Existem guerras que você precisa vencer sozinho. Que você vai estar solitário no campo de batalha. E você vai ter só 2 opções. Ou você vai se entregar, vai perecer, ou você pode lutar e vencer. Eu prefiro lutar e vencer. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Então você não tem como. Essa mulher vai passar exatamente por isso. Então há desafios que precisamos superar na individualidade. Você não tem como fugir disso. É o que acontece com esta mulher. Marcos capítulo 5, versículo 27, a parte B. No meio da multidão, tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. Aqui tem a vitória dessa mulher. E a segunda pergunta que a gente vai responder
exatamente agora. Quando ela toca, quando ela enfrenta a multidão, ela enfrenta tudo aquilo que você imagina que tentava paralisar. Nula financeiramente, doente, segregada, excluída, sozinha lutava. Ela pensou, lutou contra a multidão. Se eu tocar no manto dele, certamente serei curado. Agora a segunda pergunta, por que tocar no manto? Por que tocar nas vestes? Por trás, poderia tocar na cabeça de Jesus. Por trás, poderia tocar no ombro de Jesus. Por trás, poderia tentar tocar nas mãos de Jesus. Ou até mesmo fazer como Jairo fez, se jogar aos pés de Jesus e tocar nos pés de Jesus. Ela não opta por nenhuma dessas opções. A opção dela é tocar nas vestes de Jesus. Por quê? Por que será? O interessante é que, para a gente entender isso, a gente tem que ir no Antigo Testamento. Números, capítulo 15, versículo 37, Deus vai falar com Moisés. Números, capítulo 5, versículo 37, Deus vai falar com Moisés. Mas olha o que diz o versículo 38, o versículo 39, que Deus está falando com Moisés. Façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas bordas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor. Mateus e Lucas, eles são mais abrangentes do que Marcos. Sinóticos. Marcos simplesmente vai dizer que a mulher, no meio da multidão, vai tocar no seu manto. Mas Mateus e Lucas vão dar um detalhe significativo. Tocou na orla de suas vestes, ou tocou na borda de seus mantos. Exatamente, de seu manto. Exatamente o que a gente acabou de ler, Números 15, 38 e 39. Essa borda que estava no manto de Jesus, azul, tinha um significado importantíssimo. O significado dessas bordas azuis era o mandamento do Senhor, ou os mandamentos do Senhor. Logo, quando a mulher toca naquelas bordas, naquelas bolinhas, ou naquelas franjas, melhor dizendo, azuis, o que está se trazendo à mente é o seguinte: eu estou tocando na palavra de Deus. Quem era Jesus? Jesus era o Logos encarnado. Era a própria palavra viva caminhando entre elas. Ao tocar no manto, ela estava tocando em Jesus Cristo vivo, na palavra que lhe fora ensinada no início, mas agora vivificada diante dela, em sua presença. Ela vai tocar exatamente neste lugar. Aí o que diz o versículo 29, imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu que em seu corpo estava livre do seu sofrimento. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Para encerrar, quero concluir essa mensagem com mais uma pergunta. Jesus era Deus? Amém? Jesus é Deus. Muito particular aqui entre nós. Jesus sabia quem era essa mulher. Se Jesus sabia quem era essa mulher, por que ele pergunta, quem me tocou? Você parou para pensar nisso? Se Jesus é Deus, e na sua onisciência, ele sabe quem é essa mulher, porque ele pergunta, quem me tocou? Existe outro grande ensinamento aqui. Jesus sabia. A mensagem não era para ele. A mensagem era para a multidão, que precisava quebrar barreiras e vencer limites. Aquela mulher venceu barreiras, rompeu, venceu limites. Essa multidão tem tudo para fazer a mesma coisa. E venham as barreiras, que hajam limites, mas que estejamos fixos à palavra viva e eficaz, que aquele que morreu está vivo entre nós.